E aí, pessoal? Beleza? Hoje mais um vídeo de temática em céu. Mais uma vez também pedindo desculpas pela falta de vídeo, né? Pelo canal tá meio parado, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais sem roteiro, né? Mas eu espero que eu consiga abordar bem o que eu tô propondo aqui falar, né? E o que eu quero falar hoje? Eu quero falar da relação entre o incel e a família. Um tema que eu nunca ouvi ser falado, entendeu? Sobre isso. Quando eu tinha meu canal antigo, né? Eu tinha feito uma pergunta lá na aba comunidade, né? Sobre. Na verdade, eu fiz duas perguntas lá na aba comunidade. Uma delas eu perguntei se quem era incel, quem era filho de mãe solteira e quem não era. E a outra pergunta que eu fiz é se os incels tinham uma boa relação com a família deles. Principalmente voltada aos pais, né? A primeira pergunta, né, ficou meio a meio. Eu pensava que a maioria dos incels eram filhos de mãe solteira, né? Eu pensei que às vezes a falta de uma figura masculina, né, interferisse na falta de habilidade dos incels de conseguir arranjar parceiros, né, e tal, né? Porque um pai pode dar umas dicas, né, para os filhos, né, alguma coisa. Mas não, realmente parece que não tem tanto a ver assim, né? E a segunda pergunta, né, se eles tinham uma boa relação com os pais, essa daí já deu, pelo menos aos poucos que me responderam, né? Ficou parecendo que a relação da maioria ou é de normal para ruim, que é bem triste, né? Porque eu, como incel, eu só consegui suportar esse período, essa fase tão ruim da minha vida, né? Não que eu deixei de ser incel, né? Mas o sofrimento, né, por ser incel, eu só consegui suportar graças ao amor que eu tenho pela minha mãe. Eu nunca iria fazer nada contra mim mesmo, porque senão minha mãe ela jamais iria se perdoar, ela ia culpar a si mesma, na verdade, sendo que seria culpa minha, né? E minha mãe também foi sempre uma pessoa que sempre me ouviu, né? Sempre estava lá do meu lado, né? Me ajudando, tentando me animar, né? Então, assim, foi de extrema importância, né? Sem contar também que a maioria da gente é sustentado pelos pais. A gente não tem independência financeira para seguir os próprios passos. É bem mais difícil, né? Tem que acabar dependendo deles, né? Isso, isso não é só por causa da solidão, né? Mas assim, isso talvez seja um fator porque a solidão ela vai deteriorando a nossa saúde mental e sem saúde mental você não consegue prosperar, entendeu? Aí fica bem mais difícil, né? Então é importante, né? Às vezes ter essa boa relação com os pais, né? Mas assim, também tem que vir da vontade dos pais, né? Não é só a nossa vontade de querer ter uma boa relação, né? Tem pais e mães que não se importam com os filhos, né? Então, às vezes vê ele como um peso, né? E isso pode agravar ainda mais a situação do incel. Pode deixar a vida do incel pior. Outra pergunta, né, que agora eu me lembrei aqui, que se os incels tinham irmãos ou irmãs. Alguns tinham sim. E a relação com eles parecia meio apática, né? Do que foram relatados, né? Lá no meu antigo canal. E uma outra coisa que também que eu percebi é que os incels comparavam muito, né, com os irmãos, né, que eles tinham, né? Isso é algo que já era esperado, né? Você vê seu irmão vencendo na vida e você não, isso piora, né, nossa situação, né? Porque o ser humano ele sempre se compara, né? Então, nesse caso, eu acho até seria até melhor,
é ser filho único, né? Eu sou filho único e ainda bem, né? Porque imagina eu ser incel e ter um parâmetro de comparação logo assim na minha família de alguém que tem sucesso, né? Enquanto eu tô fracassando. É muito ruim, né, isso, né? Agora, uma outra coisa também que eu tô pensando sobre família também é a vontade do incel de formar uma família. Eu vejo isso com os incels que são mais velhos, eles que têm às vezes essa vontade, né, de formar uma família, né, e tal. É porque querendo ou não, os filhos nossos é a forma de uma parte de nós continuar vivendo, mesmo depois que a gente morre, entendeu? Porque querendo ou não, os filhos acabam é, mimetizando os pais em muitos aspectos, mesmo contra a vontade. Eu vejo isso na minha família. Tem familiares meus que, mesmo não querendo mimetizar seus pais, acabam mimetizando. E isso se prova mais verdadeiro quanto mais velha a pessoa vai ficando. Eu também acabo puxando meu pai e minha mãe em muitas coisas, assim, sem perceber, entendeu? Traços da minha personalidade são traços da personalidade deles. Isso é muito curioso. Então, uma forma de você continuar existindo, entre aspas, é tendo filhos, entendeu? Eles são a parte de você. Então, esse desejo de ter uma família, por isso que ele é mais comum em pessoas mais velhas, em céus mais velhos. Porque eles vão chegando a idades maiores, né, mais avançadas, eles vão vendo que eles vão mimetizando os pais dele e vendo que isso é uma forma de parte de se perpetuar. E também você começa a vislumbrar um futuro mais distante, né? Quando a gente é jovem, a gente não tá nem aí para quando a gente for velho, né? Mas quando você tá lá na meia idade, você consegue já ter vislumbres da sua velhice, né? Então você começa a pensar mais num futuro a longo prazo. E você tem o período para você formar uma família vai cada vez mais também ficando menor, ficando curto, ficando mais difícil ainda. Eu tô com 30 anos, eu não penso em ter filho nem nada. Mas eu não sei o futuro. Eu não sei se, sei lá, quando eu tiver 35, 40, eu ainda vou ter esse mesmo pensamento. Mas agora eu não quero ter filho. Mas mesmo se eu quisesse, também ia ser meio difícil, né? Porque eu tenho que ter umas etapas que eu tenho que cumprir. Por exemplo, ter uma mulher, né? É uma das etapas que eu tenho que cumprir. Mas para vocês que pensam em ter uma família, vocês pensam em outras coisas? Vocês pensam em como vai ser a relação de vocês com seus filhos? Se vai ser igual dos seus pais com vocês? Vocês pensam também, e isso é importante, que muito dos traços, das características suas vai passar para seus filhos. Então, a sua timidez, a sua falta de habilidade social vai acabar passando para o seu filho. O seu filho, ou filha, né, no caso, ele pode acabar tendo uma chance de se tornarem outro incel, entendeu? Você também tem que pensar por esse lado, pelo lado deles, né? Às vezes também, muito desses traços seu de timidez ou da sua feiura vem dos seus pais. A minha timidez veio da minha mãe, entendeu? É claro que eu sou muito mais tímido que minha mãe, mas é um traço que passou dela para mim. Então, já que passou esse traço para mim, junto com outros fatores, me tornou um incel, fez minha vida ser uma porcaria, né? Então, vocês querem propagar a sua miséria para outras pessoas? Você tem que pensar nisso também, né? Não pensar só em si. Não que eu seja um cara antinatalista, não sou não. Até porque eu tenho que aposentar, né? Como é que eu vou ser antinatalista e querer aposentar?
Que a minha aposentadoria são paga pelos mais jovens, né? Quando tiver velho, ela será paga pelos mais jovens, né? Mas é isso, eu quero levantar questionamentos aqui, né? Reflexões, né? Diga aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês já pararam para pensar, se já pararam para refletir, se já tiveram conclusões, né? Que querendo ou não, a gente é tão cheio de certezas, né? O ser humano é tão cheio de certezas. Qual é a sua certeza? O que você quer? O que você acha que vai ser bom para o seu futuro? Diga aí nos comentários, né? Hoje foi um vídeo mais simplesinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Falou, até mais.